Nós iniciamos hoje, dividindo em 2 semanas, a abordagem do capítulo de número 10 da parte 2ª do Livro dos Espíritos. E fracionamos a nossa abordagem em razão de 2 pontos: o número extenso de questões e, particularmente, a afinidade que algumas têm divergindo das outras. Diz-nos o título que serão abordadas questões a respeito das ocupações e missões dos espíritos. Portanto, hoje, nós nos restringiremos a abordar as questões ligadas às ocupações e voltaremos, daqui a 2 semanas, a falar da questão ligada às missões dos espíritos. A questão de número 558, que inicia este conjunto de perguntas e respostas, faz-nos ver em Kardec a seguinte preocupação: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Vejam vocês que ele tem por certo, lógico, que todos temos por dever sermos melhores. Todos temos que trabalhar no sentido de evoluir. Sabe mesmo, porque os espíritos para tanto o esclareceram, que criados simples e ignorantes, temos por objetivo a perfectibilidade. Ele quer então saber, e vai explorar isto à exaustão, nós perceberemos no transcurso das questões, o que mais os espíritos podem fazer. Quando estamos na Terra, reencarnados, é frequente que também tenhamos as nossas ocupações. De maneira às vezes equivocada, entendemos que estamos na Terra apenas e tão somente para nos ocuparmos da nossa eventual realização material. E para isto canalizamos quase que todas as nossas energias. Despendemos um tempo razoável, para não dizer enorme, justamente na conquista do transitório, quando, enquanto espíritos, sabemos que a nossa preocupação, mas que se deve converter em ocupação, é a da melhoria íntima, do ajuste das questões de natureza espiritual, porque estamos aqui momentaneamente afastados das nossas ocupações enquanto espíritos, desencarnados os que lá se encontram. Mas como espíritos que somos, não podemos nos esquecer de que este esforço para a nossa própria melhoria precisa ser constante. Daí então, dada a sua preocupação, a sua indagação, responderem os espíritos: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Percebamos que os espíritos têm um quadro muito claro sobre a nossa existência.
conhecedores que estamos num mundo de expiações e de provas, que precisamos aqui dar conta de uma série de compromissos evolutivos. Eles sabem que passaremos, no período em que aqui estivermos, pelas vicissitudes, pelas contrariedades de estarmos encarnados. Sofreremos, como eles mesmos dizem, fadiga em razão do veículo físico que o nosso espírito, através do perispírito, se incumbe de organizar. Mas, como deixam evidente, não há, de maneira alguma, como relegar esta ocupação com a nossa própria evolução. Fica evidente que, na realidade mais ampla, nós efetivamente não experimentaremos o cansaço, outras vezes o desânimo, e mesmo as angústias pelas necessidades que temos que suprir. Mas aqui, acredito seja possível também acrescer o fato de que muitas das necessidades que criamos não se sustentam, não sobrevivem a um exame mais detalhado. Porque sabemos que muito do que consideramos necessário talvez seja supérfluo. Muitas das angústias que experimentamos por usufruir de questões e de coisas materiais retardam a nossa concentração naquelas questões que são vitais para o nosso progresso. Não, ninguém está na terra para ficar num doce farniente. Nem mesmo os espíritos terão esta oportunidade. Estamos aqui, sim, para empreender todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para mudar o mundo, para nos mudarmos, etc. Mas é importante relativizar certas necessidades que acabamos trazendo. E, se não o fizermos, notadamente no ponto de vista material, da obtenção de coisas materiais, pode ser que as angústias se transformem em nossas companheiras. É importante, portanto, equilibrar. Estamos reencarnados, temos atividades por fazer, o trabalho é mesmo o mecanismo através do qual todos temos condições de progredir e de fazer com que o progresso chegue à nossa volta, mas sem que isso nos leve à exaustão. E mais, sem que isto nos retarde a tomada de posições frente a muitas questões de natureza espiritual, ligadas à nossa própria melhoria, à nossa própria evolução, ao nosso crescimento. Quando aqui falamos, algum tempo atrás, a respeito das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, tivemos a chance de visitar as questões de número 237 até 249 de O Livro dos Espíritos, até 259. E ali tivemos a chance, 257 é aquela grande questão do que Kardec discorre sobre isso. E ali tivemos a chance de constatar, de aprender que, na realidade espiritual, nós vamos efetivamente experimentar um certo alívio no que diz respeito às tensões, a estas pequenas coisas que nos atrapalham o cotidiano. Mas é importante que, para a nossa própria felicidade íntima, nos ocupemos das questões espirituais desde sempre.
não relegando algumas horas da semana apenas para fazer isto, e nem precisando adotar um comportamento de completo distanciamento das questões do mundo. Há que se pesar, trabalhar, esforçar-se, mas nunca deixar de lado as questões que interessam ao nosso espírito. Diz Kardec, também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? Todos, dizem-nos eles têm deveres a cumprir e usam uma grande imagem analógica. Quando você tem uma construção, quais aqueles que nela estão envolvidos? O arquiteto apenas? O engenheiro apenas? O pedreiro apenas? O servente de pedreiro apenas? Não. Todos concorrem. Daí porque, neste processo de construção do que está à nossa volta, para que demonstremos a nossa inteligência, mantenhamos-nos ocupados e também progridamos, tudo concorre. É o que está lá na questão 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza também contribuem, claro, uns conscientemente, outros não, mas todos indistintamente contribuem para a harmonia geral. Vejam como é lúcida a visão que os espíritos nos trazem. Como é importante perceber que, apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, também nós contribuímos para este conjunto no qual estamos envolvidos. E não podemos, não devemos nos constituir em peso para quem quer que seja. Devemos estar no lugar em que nos encontramos, sempre sendo úteis, sempre procurando contribuir para que do conjunto a nossa participação faça falta, seja relevante, seja facilmente perceptível. Quando nos ausentarmos, que muitos identifiquem, olha, a contribuição dele era importante. E se hoje se vai dar em outra realidade, podendo até mesmo ser aquela da qual procedemos, acatemos a decisão, respeitemos a mudança, a transferência, mas não percamos de vista este papel que a todos nos cabem desempenhar. Na 560, Kardec quer saber se cada espírito tem uma atribuição especial. Vamos ver a resposta? Todos temos que habitar em toda parte. Olha, curioso, todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Daí dá para a gente perceber o quanto ainda nos falta, né? Porque às vezes somos especialistas em uma coisa, em um detalhe. Hoje, força-se mesmo isto para a facilidade, para a agilidade do progresso, buscamos especialistas, pessoas que conheçam a fundo, mas na maneira como eles nos respondem, não apenas transitaremos em várias moradas, em vários mundos, como nos ocuparemos de todas as coisas, porque precisamos delas adquirir o conhecimento. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo, assim
Tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu, em época diversa. Agora pasmem só, na terra, na água, no ar, etc. Não me perguntem agora como é que se responde isto, tá? Aonde chegar? De tudo que refleti acerca dessa questão, o que fica evidente é que no processo de construção deste conjunto, o espírito já assinalado, a individualidade, assume mercê o seu livre-arbítrio, mediante o conhecimento que já detém, uma certa parcela, um certo encargo. Veremos que esse encargo, muitas vezes, está bem próximo de onde estamos eventualmente reencarnados. Mas o princípio inteligente que antecede ao espírito e que está num processo de crescimento, maturação, e que mais tarde será individualizado, também ele concorre para o conjunto da harmonia de onde se encontra. É isso que nos faz entender a presença, então, das referências à água e ao ar. Porque lá na 540, quando falava acerca das missões de entidades que ainda nem espíritos são, mas que trabalham no sentido de aperfeiçoar-se para esta individualização, os espíritos já haviam nos ensinado que os animais, ainda que de ínfima ordem, executam obras, provendo as suas próprias necessidades e sem suspeitar de que são instrumentos de Deus. Pois bem, espíritos ainda que atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida, antes que tenham consciência de seus atos e estejam no gozo do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Mais tarde, quando suas inteligências já houveram alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, dizem-nos eles, poderão dirigir as do mundo moral. E como naquele dia fiz questão de destacar, vem daí a frase, várias vezes repetida: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. É a admirável harmonia, para a qual todos concorrem. Vejam vocês que o ensino espírita se mostra, pois, o tempo todo coerente, o tempo todo ajustado, o tempo todo sólido, dando-nos a segurança, não apenas para aprofundar os nossos estudos, mas particularmente para entender que através deles iremos conseguir compreender a realidade em que estamos e o quanto nos compete colaborar para que ela seja melhor, fazendo a nossa parte. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? E a resposta diz-nos: todos têm que percorrer os diferentes graus da escala. Que escala? A escala espírita. Aquela que havia sido apresentada, ainda que como uma hipótese e não detalhadamente por Kardec, e que aqui nos referimos quando do exame da questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho,
destinando outros a só a adquirirem com esforço. O que significa? Significa que todos, para lograrmos ser úteis e avançarmos, precisaremos do conhecimento. Precisaremos nos empenhar. Precisaremos nos dedicar. Kardec acrescenta o seguinte comentário: é o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. É sinal de muito grande infantilidade, de ausência de maturidade, acreditar que as coisas cairão do céu, que nós seremos profundos conhecedores de alguma coisa sem estudo, sem horas e horas de reflexão. Me assusta quando às vezes tenho a oportunidade de conviver com pessoas, e a atividade do magistério leva a isto, que estão se preparando para uma vida profissional e acham que esta vida profissional, o exercício desta profissão, não vai lhes exigir esforço, não vai lhes exigir dedicação. Quem de nós poderá exercer uma profissão se não se empenhar em conhecer a sua arte, os seus meandros? Quem de nós poderá, diante da avalanche de informações e de recursos que hoje temos à nossa disposição, querer manter-se atualizado sem sacrificar-se, sem fazer opções? É quase que incoerente pensar assim. Não, eu vou ficando aqui e as coisas aqui vão acontecendo. Sim, elas acontecerão, mas talvez sem a sua presença. Um sujeito que não se aperfeiçoa, que não se mantém ativo, principalmente nas condições em que temos nos dias atuais, é alguém fadado a completo imobilismo. Se transpusermos isso do campo pessoal para as questões do ponto de vista pessoal e material, para as questões do ponto de vista pessoal e espiritual, poderemos chegar à mesma conclusão. É necessário mesmo, que nos empenhemos em trabalhar, em nos esforçar para que o conhecimento e a prática de tal conhecimento ocorra. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? E aqui a gente percebe, a grande imaturidade. Muita gente, e essa semana mesmo vi mais de uma manifestação nesse sentido, dizendo, fulano vai descansar na realidade espiritual, Ou muita gente até escreve no túmulo, descanse em paz, vai lá, põe, descanse. Fulano descansou. Tomara não, A gente torce para que ele rapidinho fique esperto e desperto. Não há inanição na realidade espiritual. O céu de papelão que a teologia criou é que coloca um monte de beatos para lá e para cá sem fazer nada. Aliás, é reprodução de muita gente que já não faz nada do ponto de vista religioso, em que vive às custas dos fiéis, se satisfaz assim, achando que esta é a sua missão, como se a espiritualidade precisasse de missionários deste tipo. Missionário real é o que mete mãos à obra, é o que se sustenta e se dedica a fazer o bem. É aquele que não invoca para si privilégio de qualquer natureza,
posta-se sempre como sendo o último. Aliás, não foi esse o exemplo de Jesus? Claros os relatos da última refeição que ele tomou com os seus apóstolos, fica evidente essa sua postura. Tirando o manto, cingiu-se, tomou de uma jarra, de uma bacia, e foi lavar os pés antes que a refeição começasse. Era assim a prática na época. Porque muitos descalços, outros pobremente calçados, andavam por ruas, por caminhos que não eram pavimentados. E iriam se recostar, porque as refeições eram tomadas, muitas vezes recostados em bancos que mais lembram divã. E os pés, assim como as mãos e a cabeça, eram por preceitos deixados, evidenciados lá no Velho Testamento, condições mínimas de higiene. Acolhia-se e ele foi. E quando os apóstolos se levantam para dizer: mas Senhor, olha, se eu, que não precisava fazer isto, faço, aprendam vocês a servir entre si. O serviço, o estar envolvido. E esse serviço, me perdoem os que pensam em sentido contrário, notadamente do ponto de vista religioso, não nos pode colocar em separado do serviço diuturno no trabalho que todos temos que executar. Respeitadas as posições e os entendimentos, me parece que a ociosidade não é a melhor companheira, nem a melhor conselheira. A resposta dos espíritos é claríssima. O que vocês imaginam que é a eternidade? Um monte de gente sem fazer nada. Um monte de gente louvando a Deus. Ora. Aí Kardec agrega uma perguntinha, né? Que natureza são essas ocupações, então? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Quem está nesta categoria? Meus amigos, apenas os espíritos puros. São estes que recebem de Deus as ordens para vir transmiti-las e querer que os homens, as coletividades avancem. Que espírito puro tivemos a chance de conhecer, tivemos a chance de ouvir? Jesus. O único espírito puro que esteve conosco. Capaz de, com o seu exemplo, com a sua palavra, nos impregnar dos sentimentos de que se fazia portador. Foi a sua mensagem quem teve condições de nos mostrar não apenas a realidade espiritual, mas dela nos dar as notícias mais transparentes, até que mais tarde os espíritos, envoltando por intermédio do Livro dos Espíritos, vieram deixar mais uma vez registrado o que ele nos havia ensinado. O espírito puro que se interessa pelo nosso progresso, que já percorreu todos os graus da escala e já se afastou das impurezas da matéria. Porque está numa condição assim, é que tem condições, como nos relatam os espíritos, de dirigir o conjunto da obra no qual estamos inseridos aqui na Terra. Responde pelo nosso avanço. Mas e se eu não tiver, e estamos longe de deter esta condição que Jesus ostentou,
como é que nós poderemos nos ocupar de missões, de tarefas? Não serão tão grandes, e veremos no final do nosso encontro de hoje que elas têm um sentido todo especial onde quer que estejamos. Mas em O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação, há uma comunicação ditada por um espírito que assina Condessa de Paula. Ela deixa esta referência, e Kardec até comenta isto, para que fosse possível saber quem ela era, né? O de Paula é o nome de família, o prenome, né, o nome como ela era conhecida, é omitido, mas ela faz uma longa dissertação, está na categoria dos espíritos felizes, a respeito do que lhe aconteceu. Ela desencarna em 1851, aos 36 anos, né? E para que a gente tenha uma ideia de quem estamos falando, todas as pessoas que a conheceram tinham mais ou menos esta pergunta: por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Por que é que uma pessoa que era boa, meiga, indulgente, sempre disposta a servir, vai embora da realidade encarnatória? Bom, primeiro porque está lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem acaba voltando mais cedo. Não é necessário permanecer aqui. Quer dizer que viver muito, bom, deixa para lá, cada um pensa no que quiser, bom? Aí é problema de cada um, é de cada um. O jeito fica aí com o seu problema, né? E depois de fazer colocações sobre ela, vem aí a comunicação dela, mais ou menos assim: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto. E não é só pelas condições que eu tive, não, porque à minha volta as coisas eram boas. Mas eu gostaria de te perguntar algumas coisas, e faz. Esplêndidas festas terrenas, em que as pessoas se apresentam bem vestidas, o que são quando comparadas com as assembleias espirituais? Os palácios, as construções, que muita gente entende serem o máximo de tudo, o que são quando comparadas às moradas que mais se parecem com um arco-íris de tanta beleza que contém? E os passeios, que muita gente diz tudo sobre eles e se dedica a usufruí-los, nada são diante dos percursos da imensidade em que podemos efetivamente aprender. Aqui não há invejosos, pelo menos onde ela estava, né? Nem ciumentos. Não existem pessoas que não sejam portadoras de amor, confiança e sinceridade, corações amantes e amigos por toda parte. Deve estar numa região fantástica, né? Está aí, um espírito feliz. São incessantes as ocupações dos espíritos? Sim, incessantes, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que eles têm de ser úteis. Ele diz assim, tudo bem, isso é bom para os bons espíritos, fala Kardec,
Mas e como é que são os inferiores? Quer dizer, o Nazil e aqueles que vão ler isso mais tarde. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Portanto, atendendo às nossas qualidades, aos nossos esforços, dá-nos a providência a possibilidade de contribuir, de colaborar. Evidentemente que todos podemos ocupar melhores condições, todos podemos estar num grau mais elevado de compromissos, etc. Vai depender de nós próprios. A questão do livre-arbítrio, da nossa consciência, da nossa dedicação. Passa tudo por aí. Passa tudo por aí. Uma coisa é certa e vem na 564. Há espíritos que se conservam ociosos, que não se ocupem de nada. Infelizmente, os há. Mas nesse estado, que é temporário e depende do desenvolvimento de suas inteligências, eles vão rapidamente sair quando se conscientizarem. Eles continuam, mas tem homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária atividade, e só serão felizes quando puderem ser úteis. E quando é que isso ocorre? Nos perguntamos nós, para engatar aqui a resposta. Os espíritos que já têm consciência de si mesmos, ou do seu livre-arbítrio, vão rapidamente descobrir que só há sentido em ser útil, jamais em ser inútil, jamais em permanecer na ociosidade. Escolhemos, pois, as provas, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 262, com o propósito de nos aperfeiçoar. Escolhemos situações para as quais já da realidade estávamos prevenidos, justamente por esse propósito de crescer, de estar envolvidos, de ocupar o nosso tempo, ocupar o nosso pensamento nesta construção da nossa própria felicidade. Evidentemente, trabalhando para a felicidade alheia. O livre-arbítrio, essa liberdade moral de que dispomos, é o mecanismo através do qual temos condições de sempre nos manter envolvidos com atividades. Se o tivermos bem acentuado, iremos nos ocupar não apenas na nossa própria satisfação, mas também na ajuda daqueles que conosco estão. Ajuda que se materializa pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, pelo nosso envolvimento numa última palavra. O mesmo céu e inferno nos traz o exemplo de alguém que está na categoria de espírito endurecido e que não consegue envolver-se na ajuda de ninguém. Segunda parte, céu e inferno, capítulo 7, espíritos endurecidos. Ele não traz o nome do subscritor. É uma preocupação, de Kardec, talvez, em preservar, porque o que a gente vai aqui ler é impressionante. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não é uma categoria, até onde eu sei, diz Kardec. Bom, aqui a gente tem várias categorias, inclusive esta, porque estou reunido com pessoas que são simpáticas a esse mesmo propósito. E por que você fica aí estacionário?
Por que você não faz alguma coisa? É porque desde a terra eu estava voltado para o tédio. Eu ficava pensando no tédio, em não fazer nada. Agora, como é que se explica isso, cara? Bom, não sei. E como você está aí, não tem nem termo de comparação. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: uma vida sem proveito, ao encerrar-se, lega ao espírito que a encarnou o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu nascimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que ele disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, ele conseguirá conhecer-se a si mesmo e, quando lograr, desejará progredir. Mas espera aí, e você não pode sair desse estado que está? E ele diz: bem, para que eu possa, agora vou ter que voltar. Porque os bons propósitos aqui não valem. É necessário apresentar boas ações. Apenas bons propósitos não valem. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Sim, dizem-nos os espíritos, atentam no que prove a elevação. Quer dizer que aquele espírito que ouve certas coisas, que vê certos quadros, que trabalha certas coisas, pode não ser, pode revelar baixa elevação, sintonização com aquilo que ouve, etc. É evidente que sim, né? Fica claro, parece que sim. Na Revista Espírita, do ano de 1860, há um grande artigo sobre arte pagã, arte cristã e arte espírita. Infelizmente, nós não dispomos de tempo para descer a análise, mas se você tiver curiosidade, e gostaria que tivesse, né? Acesse lá, está no ano de 1860, no mês de dezembro. E neste artigo são comentadas as distinções no que foi a arte pagã do passado, as suas expressões e que ainda permanecem, o que foi a arte cristã e as suas expressões, e do que deve ser a arte espírita e como se identificam as suas manifestações. É muito importante que a gente entenda, para poder conceber, né, trabalhar a sintonização. Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, por exemplo, for um pintor, um arquiteto, um escultor, se interessa pelos trabalhos da mesma natureza que ele teve durante a vida, depende do objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos, se forem elevados, vão atraí-lo. Se não forem, aí olha que curioso. Não vos esqueçais que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Olha como eles não se contradizem nunca. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte, hein? O que no vosso mundo atrasado considerais sublime é coisa de criança num mundo avançado. Nossa, é isso mesmo? É isso mesmo. Agora você quer que um espírito que habite mundo avançado admire aquilo que para ele mais parece obra de um colegial?
Só o que demonstra progresso atrai a atenção deles. Bom, tudo certo. Mas e os vulgares? Eles também ficam assim interessados no sublime? Ah, meu amigo, com eles a coisa é diferente. Mais restrito é o ponto de vista. E aí eles observam o quê? Bom, observam o que lhes chama a atenção. Por fim, Kardec pergunta: os espíritos se imiscuem em nossos prazeres e ocupações? Claro, os vulgares sim. Esses vos rodeiam constantemente. Espera aí, volta. Quer dizer que eu estou rodeado de espírito? Sim. Tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Cumpre assim aconteça, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, e que esforce-se por moderar as suas paixões. Quanto mais vulgares forem as nossas atitudes, quanto mais vulgarem forem os nossos pensamentos, mais atrairemos espíritos que transitam pela mesma faixa vibracional. Dize-me quem és, e eu direi quem te acompanha. Kardec comenta então que espíritos inferiores dão relevância a coisas inferiores. E se quisermos ser contados na categoria de espíritos que estão melhor situados agora e na realidade espiritual, devemos agir em tal sentido. Para deixar a coisa do ponto de vista prática, né, e que o sujeito não saia daqui arrasado, porque aí de repente diz: nossa, eu gosto da música do então. Essa não é. Eu estou lá em casa ouvindo a pleno vapor, ixi, esse ali deve ter um caminhão junto. Nossa, quando eu pego uma revista, eu justamente... Então, tá? Percebe? O tempo todo. Para que a gente não fique assim, tão para baixo, e no limite, a mensagem é uma mensagem de nos erguer. Emmanuel, através de Chico, comentando uma dessas questões que estamos aqui analisando, acabamos de analisar, no livro Religião dos Espíritos, escreve uma mensagem chamada Ao Sol do Amor. E nós vamos encerrar a nossa intervenção analisando um pouquinho, ou destacando alguns pontos. Porque muita gente se pergunta: mas eu queria tanto fazer as coisas, gostaria tanto, e ele vem nos dizer que a gente está no lugar certo, tendo as ocupações certas. É só uma questão de sintonizar-se, tá? Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas se você for um pai ou uma mãe responsável e devotada, o seu lar vai cooperar para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte de lágrimas. Podem existir crianças problemas e jovens transviados em todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, nós teremos a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, nós teremos hospitais como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em cursos, mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por Cidadela do Bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz.
Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar, para perdoar, para instruir, nas diversas confissões do mundo, nós teremos oficinas para amparar a alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá, da fronteira de cinza, agiganta-se um trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Importa localizar o que fazer. E aí ele então nos diz que mães se transformam em anjos em relação aos filhos que ficaram. Esposas voltam a ajudar os seus companheiros desorientados para poder encaminhá-los. Filhos ficam ajudando os pais para que eles não se demorem na estação do desânimo ou do suicídio. Agora, prestemos atenção. Enquanto não estivermos além daqui, ocupemo-nos do que temos por fazer aqui, como pais, como profissionais, como cidadãos engajados, onde quer que estejamos. Se te encontras, termina ele, em tarefa de sacrifício, não fique revoltado contra os aguilhões que te acompanham nas horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estamos necessitados. Eu quero melhorar, Nazil, eu preciso ser melhor, eu reconheço isso todos os dias. Então está aqui o recado em uma única linha. Humilha-te e serve. Desculpa e edifica. Só assim conseguirás ser melhor. Humilha-te e serve. Desculpa e edifica. É a oportunidade abençoada que nos é concedida de fazer o bem.